Abriram a Bíblia? Vamos lá. Marcos capítulo de número 8, versículo 34, diz assim: chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, não por qualquer coisa, mas por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que dentre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém, queridos? Podeis sentar, sente adorando a Deus. Nós começamos semana passada falando sobre o desafio de ser um discípulo de Jesus. E eu disse semana passada, para quem não estava, né, para nós relembrar e partir da onde paramos semana passada, eu disse semana passada que ser um discípulo de Jesus não é uma tarefa fácil. Ser um discípulo de Jesus é um desafio grande. Eu também disse semana passada que discípulo é um aluno, é um aprendiz, é aquele que segue um mestre, né? E nesse caso Jesus. Ser um discípulo de Jesus requer de nós disponibilidade, requer de nós resiliência. Ser um discípulo de Jesus é muito mais do que ser um carona na fé, é muito mais do que ser um admirador de Jesus. Ser um discípulo de Jesus vai muito além do que a gente gostar de ouvir as palavras de Jesus. Ser um discípulo de Jesus é alguém que está disposto a segui-lo, a praticar aquilo que ele praticou e a colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Jesus, eu disse semana passada, que Jesus só tem uma espécie de seguidor, e é o discípulo. Jesus não trabalha com outro grupo, Jesus não conta com outro grupo de pessoas, Jesus conta com seus discípulos. É por isso que a partir desse texto, Jesus chama a multidão e chama os discípulos e diz assim: se vocês quiserem, vocês não são obrigados, vocês têm a opção de não querer, agora se vocês quiserem, vocês terão que tomar algumas decisões firmes nas suas vidas. Discipulado é a proposta que Jesus tem para mim e para você. E não é discipulado por um tempo, não é o discipulado, ainda que a gente use esse termo, mas não é o discipulado que a gente faz de 3 meses aqui na igreja, que a gente faz para se batizar. Isto ali a gente usa o termo discipulado porque a gente vai trabalhando de forma sistemática. Mas o que Jesus está falando aqui é muito mais do que um cursinho intensivo de 3 meses. O que Jesus está falando aqui é um discipulado de tempo integral, a vida toda. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser discípulos de Jesus. Estaremos todos os dias seguindo seus passos e aprendendo com ele, porque nunca alcançamos ainda a perfeição, nunca alcançamos a varonidade perfeita, à medida da estatura de Cristo. Estamos sempre atrás dele, sempre precisando crescer, sempre melhorando, sempre ampliando e sempre buscando alcançar mais na presença de Deus.
Então, o discipulado que eu estou falando nesta noite, que Jesus nos levou a entender aqui, é que é o discipulado de tempo integral e por toda a vida. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: você é um discípulo de Cristo em tempo integral. Aqui na igreja, lá na sua casa, lá no seu comércio, lá na escola, aonde você estiver, você é um discípulo de Jesus. Você não pode desassociar discipulado, vida de discípulo, com a sua vida particular. Não, eu só sou discípulo na igreja, lá em casa não, lá em casa eu tenho a minha vida particular. Não, você é um discípulo de tempo integral. Aonde você estiver, você é um discípulo de Jesus. Agora, ser um discípulo de Jesus, ou se tornar um discípulo de Jesus, vai implicar em algumas coisas em nossa vida. Eu disse a semana passada que ser um discípulo de Jesus é uma decisão pessoal. Ele vai olhar a multidão e vai dizer: se alguém quiser. Não é todos, nem todos vão querer, nem todos vão seguir, mas ser um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é uma decisão pessoal. Em segundo lugar, ser um discípulo, ou se tornar um discípulo de Cristo, é um relacionamento especial com Ele. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, né? Está falando de um relacionamento, de uma ligação. Ser um discípulo de Cristo, em terceiro lugar, é uma renúncia radical. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Abra mão de si mesmo. Se abdique do seu próprio eu, né? Dos seus orgulhos, das suas presunções, das soberbas, da autoconfiança, do nosso eu, para fazer a vontade de Deus, abrir mão das nossas vontades, escolhas pessoais, para cumprir a vontade de Deus, de Jesus. Agora, continuando a partir daqui, em quarto lugar, ser um discípulo de Cristo, ou se tornar um discípulo de Cristo, em quarto lugar, além de ser uma decisão pessoal, um relacionamento especial, além de ser uma renúncia radical na nossa vida, ao nos tornar um discípulo de Cristo, ser um discípulo de Cristo, em quarto lugar, é uma atitude corajosa. Observe o texto, coloca para mim lá, por gentileza, coloque lá, Marcos capítulo 8, versículo 34, coloca para mim lá no texto. Observe, vamos observar o texto, é um culto de ensino, eu vou tentar, eu sou meio barulhento e gritão, mas eu vou tentar hoje dar uma freada para nós entender bem isso aqui, né, porque é necessário para a nossa vida cristã. Observe lá: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora vem a quarta questão que nós precisamos entender na arte de discipulado. Ele disse: negue a si mesmo, tome a sua, negue a si mesmo. Em quarto lugar, Jesus disse: tome a sua cruz. Ou seja, ser ou se tornar um discípulo de Cristo, em quarto lugar, é uma atitude corajosa. Por que uma atitude corajosa? Observe o que Jesus está dizendo. Vamos pensar no que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Agora, o que é tomar a cruz nesse sentido aqui? Tomar a cruz aqui é muito mais do que aquilo que a gente chama de cruz no dia a dia. Tomar a cruz aqui não é aquela lutinha que você passa lá em casa. Tomar a cruz aqui não é a tua esposa atribulada que você tem, não é o teu esposo atribulado, porque alguém diz assim: pastor, eu tenho uma cruz lá em casa, minha cruz é a minha mulher, é o meu marido, é o meu filho, é a minha sogra,
é a minha nora, é a enfermidade que eu tenho, é a luta que eu passo. Não, o que Jesus está dizendo aqui não é esse tipo de cruz que a gente aprendeu a denominar a minha cruz, eu tenho que carregar essa cruz pelo resto da vida. Não, não, Jesus não está falando desse tipo de luta que você está passando. Tomar a cruz aqui é muito mais profundo, é muito mais complicado do que, se for o caso, esta mulher que você tem, esse marido que você tem, esse problema que você chama de cruz, é muito mais profundo do que isso, porque o sentido de tomar a cruz aqui está no sentido de você tomar uma decisão por Cristo em qualquer que for o risco para a sua vida. Quando Jesus está dizendo, se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, né? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A cruz aqui, ela tem o sentido de um instrumento de morte. A cruz aqui está falando de abraçar a morte, se for possível, se for necessário, por aquela decisão que ele tomou de seguir Jesus. Ou seja, quando Jesus, a gente não tem muito noção do que é a cruz para nós, porque esse suplício já não existe mais. Mas na época de Jesus, no contexto em que Jesus está falando, o suplício da cruz era algo corriqueiro no meio das pessoas. Era um castigo romano, era uma execução romana. Alguém que tivesse determinados tipos de pecado, era comum de crimes, era comum ir para a cruz e ser crucificado. É tanto que quando crucificaram Jesus, crucificaram outras duas pessoas ao lado de Jesus, porque era comum levar os romanos, levar gente à cruz. A cruz era a condenação mais vergonhosa, era a condenação mais terrível, mais cruel, mais vergonhosa, mais desprezível. E o que Jesus está aqui desafiando eu e você é que ser um discípulo de Cristo exigirá de mim, exigirá de você uma atitude corajosa diante das dificuldades que surgirão no nosso meio. É por isso que eu estou dizendo que ser discípulo é algo muito sério. Porque ser discípulo não é igual esses discípulos Nutella que nós temos por aí, que a primeira dorzinha de cabeça já abandona Jesus. O primeiro solzinho que pega na muleira, já amolece as perninhas, já cai as flores, as folhas, e já murcha na fé. Não, não. Ser o discípulo de Jesus é ter coragem de abraçar a cruz, é ter coragem de abraçar o instrumento de morte e dizer, eu estou contigo, mestre, para o que der e vier, seja onde for e o que for. Não é esses crentinhos Nutella que alguém olhou para ele com a cara feia, ele já quer entregar a carteirinha de membro, né? nem carteira de membro tem, ele já quer desistir da fé. Se ele fez uma campanha de 7 dias e não recebeu o que ele ganhou, ele já não vem, ele já desiste, ele já abandona, ele já para, ele já não quer, qualquer coisinha já acaba com a fé dele, qualquer probleminha já desiste. Um dia ele está na igreja, no outro dia ele está bebendo, um dia ele está na igreja, no outro dia está no baile. Ei, não é esse tipo de fé, não é esse tipo de discípulo. O discípulo de Cristo é aqueles que têm coragem de tomar a cruz. Eu acho interessante que Lucas vai ser mais incisivo. Se você ler Lucas capítulo de número 9, a partir do versículo 23, Lucas vai ser mais incisivo do que Marcos. Marcos está dizendo, se alguém quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Parece aqui no sentido de Lucas que é um ato único. No sentido de Marcos, parece ser um ato único. Tome a sua cruz. Mas se você ler Lucas capítulo de 9, versículo 26, Lucas vai ser mais incisivo. Lucas vai dizer, a cada dia, tome a sua cruz.
é uma decisão cotidiana, diária, dia após dia. Você tomou a cruz hoje, vai ter que tomar a decisão amanhã. Você teve a atitude hoje de servir a Deus, você vai ter que ter amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, no ano do outro, em qualquer ano, até você chegar no céu. Ah, pastor, faz 20 anos que eu tomei a cruz, mas agora eu quero largar a cruz. Não, é uma atitude corajosa diariamente. Se você servir a Cristo, carregar a tua cruz 20 anos e desistir, não valeu nada, perdeu todo, porque é uma decisão pessoal, mas é uma decisão diária, todos os dias, cotidianamente. Agora, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é escolher a vereda do sacrifício pessoal, por amor daquele que nos chamou. Tomar a cruz é uma decisão, é uma atitude de tomar, é escolher a vereda do sacrifício pessoal. E quando eu uso o termo vereda, eu uso de propósito. Vereda é um caminho estreito, apertado, de sofrimento. Ei, carregar a cruz não vai ser em tapetes aveludados. Carregar a cruz não é uma vereda que todo mundo baterão palma para você. Tomar a cruz não será caminhos fáceis. Tomar a cruz e seguir a Jesus vai ser os caminhos apertados, sacrificial. Mas eu quero lhe dizer para você, valerá a pena, porque você tomou uma atitude corajosa e o teu mestre, que é Jesus, nos honrará nessa atitude. Uramandarai. É interessante que tomar a cruz, ela vai nos levar para uma vereda de sacrifício, porque a cruz nos levará para uma vereda de sacrifício pessoal. É só olhar para Jesus. Quando jogar a cruz no ombro de Jesus, a vereda, a via que é conhecida como a via dolorosa, é uma via difícil. Quando Jesus bota a cruz no ombro, pastor Lucier, ele vai caminhar por uma via que nós conhecemos como a via dolorosa. E a via dolorosa só tem um destino. É o pico do monte aonde ele vai ter que entregar a sua vida. E quando Jesus disse, se você quiser ser o meu discípulo, você vai tomar uma via que vai ser uma via, uma vereda de momentos, de atitudes corajosas. Por quê? Porque só os corajosos terão condições e coragem de colocar a cruz no ombro e dizer, eu vou seguir a pisada do mestre. Eu vou seguir, eu vou caminhar pelo caminho, pelas veredas, ainda que corra risco da minha vida. Uramandarai. Duramandakabahassai. Até onde vai a tua atitude de fé com Jesus? Até onde vai o nosso cristianismo? Até onde leva a via do cristianismo que nós tomamos? Para onde nos conduzirá a via, a vereda do cristianismo que nós tomamos? Será que é um cristianismo de renúncia? Será que é um cristianismo de sacrifício? Será que é um cristianismo de atitude corajosa? Será que é uma via que, ainda que seja uma vereda de sacrifícios pessoais, porque tomar a cruz significa abraçar a morte. Devemos a cada dia tomar a cruz, ou seja, estar disposto a morrer com Cristo diariamente. Estar disposto a se sacrificar por aquilo que a gente diz crer, por aquilo que a gente diz abraçar, pela causa que a gente diz pregar, defender. Uramandarai. Quer ver um exemplo de um discípulo que carregou a cruz e foi até a morte? Estevão. Estevão começa a pregar. E ele vai falando do Cristo. Você vê o discurso de Estevão, ele vai mostrando Cristo, seu mestre.
Chega um certo ponto da mensagem de Estevão, que os doutores da lei, que as pessoas que estão ao seu redor, começam a tampar os ouvidos, porque não resistem mais à mensagem de Estevão, porque Estevão estava pregando numa autoridade, numa unção, numa graça, a respeito do Cristo ressurreto. E eles sabem o que eles fazem? Eles pegam Estevão e levam para fora da cidade, e lá fora da cidade, eles começam a fazer o quê? Apedrejar Estevão. E eu fiquei um dia estudando isso aqui, fiquei pensando, morte de Estevão, de pedra, de apedrejamento, é dolorosa, é terrível. Por quê? Porque é difícil difícil de uma pedra ser certeira e matar na hora. O apedrejamento leva hora. O sofrimento é longo, doloroso. Vão se criando um amontoante de pedra ao nosso redor até nos cobrir, nos matar. Porque uma pedra pode ser atirada, pega no joelho, pega na barriga, pega num braço, pega numa outra, até chegar num ponto que o nosso corpo não resistir. E a Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado por causa do seu mestre, por causa do que ele estava ensinando, por causa do que ele estava pregando. A minha questão aqui, como ilustrar a questão do discipulado, do discípulo que carrega a cruz, é ele chegar até a via de fato, é ele chegar até o ponto da sua vida está correndo risco, e mesmo a sua vida correndo risco, ele não negar o seu mestre, ele não abandonar a sua cruz, ele não correr, ele não deixar, ele não voltar, ele não desistir, ele não parar. Alguma coisa está errada com nós, porque o nosso cristianismo não aguenta uma pedrada. E eu não estou falando nem pedrada literal, estou falando de pedrada figurada. Pastor, o que é pedrada figurada? É palavras contra você, é alguém olhando de cara feia para você, é alguém fuxicando de você, é alguém murmurando de você. A gente não está conseguindo aguentar nenhuma pedrada no sentido figurado, quanto mais no sentido literal. Se alguém fala mal de você, você já não quer mais ir na igreja. Se alguém olha para mim e diz, pastor Adriano não pregou bonito, eu já não quero pregar mais. Fulana não cantou, ele já não cantou bem, cantou desafinado, já não quer cantar mais. Ei, esse não é o discípulo, porque o discípulo de Jesus aguenta a pedra. Discípulo de Jesus aguenta a pedra. Discípulo de Jesus aguenta a pedrada. Discípulo de Jesus resiste às suas resigniências por causa da dor. Uramandará. Pastor, mas dói mesmo, porque pedrada dói. Pastor, está doendo mesmo, vai doer mais, porque pedrada dói, mas sacrificial. Ele não te chamou, ele não me chamou, ele não nos chamou para uma caminhada fácil. Ele não nos prometeu vida fácil. Quem prometeu vida fácil foi os doutores da teologia da prosperidade. Jesus não. Jesus prometeu vida difícil, caminhada sacrificial, mas ele prometeu presença contínua. Ele diz, vocês no mundo terão aflição. Ele prometeu, ele já avisou. Diz que não é fácil. Quer ser? É uma atitude corajosa. Tem que ser corajoso. Não é para qualquer um, não. É para quem é corajoso. Quer ser meu discípulo? Quer me seguir? Então, pegue a cruz. E pegue ela todo dia. Porque todo dia haverá um tipo de experiência nova. Todo dia você vai enfrentar algo novo na fé. Todo dia você vai enfrentar pelejas novas. Todo dia você vai enfrentar um tipo aonde a cruz virá para colocar em jogo a tua fé, a tua vida, o teu caminhar, a tua caminhada com Cristo. Agora, sabe o que eu acho interessante? E eu não sei como é que seria a minha reação quando eu olho para Estevão. Eu não sei como é que seria a minha reação.
A Bíblia vai dizer que enquanto as pessoas estão apedrejando Estevão, Estevão se ajoelha, a pedra comendo no lombo, Estevão levanta os olhos, e quanto mais jogam pedra, mais o céu se abre. Quanto mais pedrada dão no discípulo, mais ele vê o céu aberto. Será que é por isso que o céu não está se abrindo para nós? É porque nós estamos muito confortáveis demais? A gente dorme bem, come bem, tem dinheiro no bolso, ninguém olha feio para nós, irmã Laura, ninguém enfrenta mais dificuldade nenhuma, é por isso que o céu não se abre mais? Mas a Bíblia diz que Estevão de joelho, a pedra comendo no lombo, e ele ergue os olhos, e ele não só vê o céu se abrindo, ele vê o trono de Deus, e ele vê o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Isso é só para quem é discípulo. Para quem não é, não vê nada disso. Isso não é para quem é só para quem é discípulo. E a Bíblia diz que Estevão de joelho, permita, Estevão de joelho, olhando ao céu, a pedra comendo, e ele começa a olhar o céu, Jesus de pé. Oh, aleluia, porque o discípulo Jesus tem prazer de receber de pé. O discípulo que é apedrejado tem prazer, Jesus, de receber de pé. Jesus se levanta do trono para receber o discípulo que está sendo apedrejado. Não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer nesta noite, mas esta noite Deus marcou para nos dar uma chacoalhada e mexer com o nosso cristianismozinho, aguinha com açúcar aí, porque Ele quer nos levar a um nível mais profundo. Se alguém quiser, não é obrigado, mas se você quiser, pega a cruz, filho. Tenha coragem de ir comigo até as últimas consequências. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que Estevão, sendo apedrejado, ele olha para os seus algozes, não com dor, ainda que estava sentindo, não com rancor. Ele olha para o céu, vê o céu aberto, vê Jesus. Ele olha para quem ele está ali apedrejando, olha para Jesus e conversa com o Pai. Ele diz assim, e a Bíblia vai dizer, inspirando ele, diz: Pai, perdoa-lhes, 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 perdoa-lhes. Ora, mandarai. Não é igual nós, a nossa geração é terrível. O camarada falou mal de nós, a gente já bota no joelho e diz: enquanto ele não morrer seco, eu não paro de orar. Não. O cara falou mal de mim é só uma vez, duas, terceira vez eu já não perdoo mais. Mas não é essa geração, não. A geração de Estevão é outra, a geração de discípulos de Jesus é outra. Morre levando pedrada, mas morre perdoando. Morre levando pedrada, mas morre perdoando quem está ali atirando pedra. Eu não perdoo, eu não perdoo mais a minha mulher, não perdoo mais o meu marido, não perdoo mais ninguém. Não, esse não é o discípulo. O discípulo de Jesus morre levando pedra, mas morre perdoando. Mas o camarada meteu a pedra, não tem problema. Jesus perdoa ele. Perdoa ele, perdoa ele, perdoa ele, perdoa ele, perdoa ele, porque eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo o céu aberto. E aí, irmão, quem tem Jesus tem visão elevada. O discípulo de Jesus que carrega a cruz tem visão elevada, vê além do natural, vê além da simples pedrada, vê além da simples perseguição, vê o que Deus tem para ele. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a cruz é seguir a vereda do sofrimento sacrificial. Porque a cruz é sinônimo de sofrimento. Coloca para mim para lá, coloca lá para mim, meu filho. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 21. Então coloca lá para mim, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21. Porque a cruz é sinônimo de sofrimento.
Não é outra coisa, irmão, não tem como nós ver outra coisa, olha lá, porque para isso sois chamado. Quem que ele está falando? Quem o papel está falando? Está falando para a igreja, para nós. Para isso sois chamado. Chamado para quê? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Para isso nós fomos chamados. Para que nós fomos chamados? Para seguir o exemplo de Cristo. Para seguir as pisadas de Cristo. E qual é a pisada de Cristo que Pedro está falando ali? Porque Cristo padeceu por nós. E nós fomos chamados para seguir Ele. Essa palavra padeceu por nós, ela tem dois sentidos ali. Primeiro, o seu sofrimento na cruz, o seu padecimento na cruz, o primeiro sentido é o sentido de expiação. Jesus morreu na cruz para nos expiar, para nos perdoar, para nos santificar, para nos dar a direito no céu. Mas no sentido do texto aqui, Jesus morreu na cruz, além de ser no sentido sacrificial, para nos perdoar, mas ele morreu e o seu sacrifício serve para nós como modelo de sofrimento. O que Pedro está dizendo, siga a pisada, você foi chamado, e o chamado teu é um chamado de sofrimento. É um chamado que a gente vai passar lutas. É um chamado que a gente vai enfrentar dificuldades. Porque a cruz é sinônimo de sofrimento. A cruz é sinônimo. E quando você abraça ela, você abraça o discipulado integral. Você estará abraçando a cruz no sentido de sofrimento. Eu vou dizer algo sério. Discipulado, discípulo, não é sinônimo de popularidade. É outra coisa. Discípulo é sinônimo de sofrimento e abandono. Se você puxar a lista dos discípulos, eles não foram populares. Geralmente foram impopulares. Morreram com mortes terríveis. Por quê? Porque o discipulado vai nos levar a seguir o chamado do Mestre. Vai nos levar a seguir as pisadas de Jesus. O sofrimento é algo que faz parte da cruz. A cruz é sinônimo de sofrimento. A cruz é sinônimo de vergonha, de ignomínia. Coloca para mim Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, olha lá, suportou a cruz, desprezando o quê? Desprezando, na minha versão diz, a ignomínia, a afronta, a vergonha, assentou-se à destra do trono de Deus. Porque a cruz é sinônimo de desprezo, de afronta, de ignomínia, de vergonha. Não é fácil levar a cruz, porque a cruz é sinônimo de vergonha. Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18, ele diz, porque a palavra da cruz é loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Mas para quem olha você carregando a cruz, diz, é loucura o que ele está fazendo. Tomar a cruz sinônimo de morte, de vergonha, é loucura, só pode ser louco, porque eles não conseguem entender. No versículo 23, Paulo vai dizer assim, ó, nós pregamos a cruz, a Cristo, loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Para os judeus era um escândalo a morte de Cristo. Para os gregos era uma loucura, mas para nós, que entendemos, que aceitamos o discipulado, não é nem loucura e nem escândalo, pode ser para ele, mas para nós é poder de Deus, para nós é graça de Deus, para nós é graça de Deus. Quando eu estou falando da cruz como loucura, eu consigo entender duas coisas interessantes. Primeiro, a filosofia de Satanás.
Qual é a filosofia de Satanás? A filosofia de Satanás é a glória sem sofrimento. A filosofia de Satanás é glória sem sofrimento. Mas aí o ensinamento de Cristo é sofrimento que gera glória. Na filosofia de Satanás é possível ter glória sem sofrimento. Quando Jesus é tentado no capítulo 4 de Mateus, versículo de número 6 em diante, versículo 8, capítulo 4 de Mateus, versículo 8, Jesus é levado, transportado num monte muito alto, e Satanás olha para Jesus e diz: está vendo o mundo e as glórias deste mundo? Tudo isso te darei se tu prostrar e me adorar. Sabe o que o Satanás estava propondo para Jesus? Um atalho para o seu caminho de sofrimento. Porque Jesus ia ser rei, ele sabia que ia ser rei, ele sabia que o reino do mundo viria na sua mão, mas no tempo certo, na hora certa, no momento certo, ele vai ser o rei dos reis e o senhor dos senhores de toda a terra e de todo o mundo e do universo, de todo ser vivente. Porque o Pai já havia dito que todo joelho se dobraria diante dele, mas tem um tempo determinado para acontecer. E o que Satanás estava propondo para Jesus no começo do ministério de Jesus: para que seguir os caminhos da cruz? Para que seguir o caminho do sofrimento? Se eu tenho um atalho fácil, se você me adorar, eu te dou o reino deste mundo tudo e a glória deste mundo tudo. O que ele estava dizendo: meu filho, você pode pegar um atalho de ter a glória sem sofrimento, e é isso que nós queremos. A nossa geração quer a glória sem sofrimento, quer a coroa sem a cruz, quer enfrentar as benesses de Deus e do mundo sem o sofrimento. Mas Jesus vai nos ensinar e vai dizer: não existe glória sem sofrimento. É que o sofrimento é o caminho que nos conduzirá à glória. Antes da coroa vem as cruzes. Antes da glória vem o sofrimento. Antes de recebermos a coroa no céu, passaremos pela carregar a cruz aqui nesta terra. Enfrentaremos o sofrimento, enfrentaremos as lutas, enfrentaremos as dores, passaremos pelo caminho da vereda. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, eu não vou pegar atalho, eu não vou pegar caminho, eu vou seguir pelo caminho da cruz. Eu vou morrer, dar a minha vida, porque ninguém tira a minha vida, é eu que dou. Eu vou seguir o caminho do sofrimento, da cruz. E ele está dizendo, Pedro disse: vós foi chamado para seguir a pisada do mestre. Ei, não queira pegar caminho fácil no cristianismo, porque levará para outro lugar, não para o céu, porque a coroa está esperando Uramachandarai para aqueles que seguem o caminho da cruz. Uramandarai, Uramandarai, o discipulado de Cristo é um discipulado que exige de nós atitude corajosa, atitude de tomar a disposição de morrer por Cristo e morrer com Cristo e para Cristo. É uma atitude de morrer, corajosa de morrer por Cristo, com Cristo e para Cristo. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Diga para ela assim: Jesus está lhe convidando a morrer por Ele, com Ele e para Ele. Oramandarai. Diga para ela, diga para ela. Quando você morre com Ele, você está morrendo para este mundo. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, versículo 6, depois o 8. Ele diz: se você já foi crucificado com Cristo, o velho homem já não está mais, a velha natureza já não vive mais. E se morremos com Cristo, viveremos para Ele. Viveremos para Ele, viveremos para Ele. Viveremos para Ele. Você não vive mais para você mesmo. Você já não é mais de você mesmo. Você já não vive mais para este mundo. Você já não é mais deste mundo. Você já é dele, é para Ele, é para Ele. Você é dele, você não tem mais nada com este mundo. Este mundo já não lhe influencia. Este mundo já não lhe tem mais domínio. Este mundo já não lhe domina mais. Sabe por quê? Porque você já morreu. Quem morreu não tem mais nada. Uramandarai. Ser crucificado com Cristo é morrer para este mundo.
É quando o mundo, o diabo e a nossa natureza carnal se levantar e a gente ter a certidão de óbito no bolso. E arrancar a certidão de óbito e dizer: ei, para trás de mim, Satanás. Já morri. Já não sou mais desse mundo, já não me pertence mais esta natureza, já não tem mais, ela já não tem mais poder sobre mim, eu já estou crucificado com Cristo e já não vive mais eu, não é mais o velho Adriano que vive, é o Cristo que vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo no Filho de Deus. Uramandarai, por isso que Jesus está dizendo: quer seguir eu? Toma a cruz. Agora, eu tenho que encerrar, que já está batendo o meu horário. A quinta coisa que me chama a atenção, que Jesus vai nos dizer aqui, que além de ser uma decisão pessoal, além de ser um relacionamento especial, além de ser uma renúncia radical, além de ser uma atitude corajosa, ser o discípulo de Cristo, se tornar um discípulo de Cristo, será para nós uma caminhada dinâmica. Olha o que ele vai dizer. Volta lá, capítulo de número 8, Marcos 8, 34. Coloca lá para mim de volta. Olha o que ele vai dizer. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu acho interessante que ele vai usar, lá no começo ele diz: se alguém quiser vir após mim. E agora ele vai usar de novo aqui embaixo: siga-me. E eu estava olhando, na minha insignificância de conhecimento no grego, as duas palavras são diferentes. Quando Jesus está dizendo: venha após mim, a ideia do texto ali é alguém que vem para um relacionamento íntimo. E quando Jesus usa o termo aqui, siga-me, é alguém que Jesus está convidando para uma caminhada, para uma jornada, para uma carreira, para alguém que vai seguir. Por isso que eu coloquei aqui o quinto ponto da minha mensagem, é que discipulado é uma carreira, é uma caminhada dinâmica, é uma jornada, é uma caminhada que vai nos levar, porque a expressão aqui no grego, essa expressão siga-me no grego, ela tem a ideia de seguir alguém por um caminho que esse alguém vai fazer. É uma caminhada de vida. Quando a gente aceita o discipulado, a gente está abraçando. E eu coloquei aqui, que esta caminhada dinâmica, né, seguir a Jesus, é uma caminhada essa que vai nos levar a desafios diários. Ele está dizendo: siga-me, no sentido de seguir uma caminhada que ele está proposto, que ele está nos direcionando, e essa caminhada que ele está nos propondo, é uma caminhada que exigirá de nós, que iremos enfrentar desafios diários. Desafio do quê? Desafio que nos envolve escolha, decisões, propósitos, realizações. Seguir a Jesus é um desafio de uma caminhada contínua, dinâmica com Jesus. Seguir Jesus é uma jornada sublime e dinâmica. É uma jornada que nos levará a tomar decisões. É viver como Cristo viveu, é fazer o que Cristo fazia, é fazer o que ele faria se ele fosse no nosso lugar. Pense comigo. Eu li um livro há uns anos atrás, e até aconselho você a ler. O tema do livro era: se fosse Jesus em seu lugar, o que ele faria? O que faria Jesus em seu lugar? Em seus passos, o que faria Jesus? Boa palavra, boa lembrança. Você já leu esse livro? Em seus passos, o que faria Jesus? Nessa caminhada de fé que você está vivendo, se fosse Jesus na decisão que você tomou hoje, o que ele teria tomado? Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele teria dito? Se fosse Jesus no seu lugar lá na empresa, o que ele teria feito? Se fosse Jesus no seu lugar, fechando aquele negócio, ele teria fechado daquele jeito? Se fosse Jesus no meu lugar, no teu lugar, o que faria ele? Seguir a Jesus
é uma caminhada que nos exigirá desafios constantes de fazer o que Ele faria, de tomar atitude, porque nós estamos seguindo Ele, nós seremos igual a Ele, queremos ser igual a Ele, nós queremos nos tornar cristão, e a palavra cristão é pequenos Cristo, é uma ilustração, é dizer que estamos, alguém olhando para nós e vendo Cristo nas nossas atitudes. É alguém olhar para o Adriano na rua e dizer, ali está indo Cristo na pessoa do Adriano. É alguém olhar para você na faculdade, jovem, e dizer, ali está Cristo. É alguém olhar para você na empresa, irmão, que você está trabalhando, e alguém olhar para você e dizer, eu vejo em ti Cristo, eu vejo Cristo nas tuas atitudes. Agora a minha pergunta é, as pessoas estão vendo Cristo em nós? As pessoas estão enxergando Cristo nas nossas atitudes? As pessoas olham para nossas negociações que a gente faz e eles conseguem identificar que nós somos cristãos, não porque a gente carrega na testa, sou cristão, não porque a gente carrega na camisa, sou crente, não porque a gente pendurou atrás do carro, sou crente, não, eles conseguem enxergar em nós, pelas nossas atitudes, pela nossa caminhada, esse aí está seguindo Cristo, esse aí é um discípulo de Cristo, esse aí é um discípulo de Cristo. Lembra de Pedro? Ainda que ali num linguajar da palavra de Pedro, lembra de Pedro? Quando Pedro estava na fogueira, lá, negando Jesus, uma das criadas, alguém olhou para ele e disse, você é dele, da turma de Jesus? Pedro disse, não sou dele, não faço parte do grupo dele. Aí uma criada olhou e disse, não, mas a tua palavra te condena. Tua linguagem diz que tu é dele. Tu fala igual o grupo dele. Mas estava negando, mas ele tinha traços que era da região, ali era literal, era a região da Galileia, fazia parte lá. Mas eu quero aplicar isso para a vida espiritual. As pessoas conseguem olhar nas tuas negociações, na tua linguagem, nas tuas atitudes diárias, nas minhas atitudes, alguém olha e diz, você é crente? Você serve a Deus? Por que você... Não, porque eu vejo Cristo na sua vida, porque eu vejo algo de diferente em você, porque eu vejo Cristo, é isso que é seguir a Cristo, é uma jornada dinâmica, é uma vida que Cristo transparece. Uramandarai. Uramandarai. Uribagarrasuideremandarai. Eu tenho que parar. Se eu mandasse alguém andar aqui nas ruas de Camboriú, me vasculhando no comércio, perguntar, o que é o pastor Adriano aqui na cidade? Se alguém mandasse alguém para fazer uma enquete de você na cidade, o que diriam de você? Na sua rua, no seu bairro, na sua empresa, o que diriam as pessoas de você? Ele se parece com Cristo. Ele fala como Cristo, ele vive como Cristo viveu, ele anda como Cristo andou. Ou será que as pessoas olhassem, quem? O Adriano? Nem sabia que ele era crente. Como assim, o Adriano é crente? Ele faz parte lá da minha igreja lá. Mas aqui nunca mostrou que era crente. Faz 20 anos que mora nessa rua aqui, ele é crente, né? Sabia não. 30 anos que trabalha aqui na mesma empresa com nós. Mas quando é que ele ficou crente? Semana passada? Não, ele já faz 30 anos que é crente. Como assim? Crente, ele? Isso é para nós pensar nesta noite. Isso é para nós refletir nesta noite. Fica de pé comigo. Será que nós estamos sendo agentes secretos de Deus? Só nós sabemos que somos crentes, ninguém sabe mais. Lá nos Estados Unidos tem uma classe de agente chamado agente do FBI. Ele é secreto, ninguém sabe na vizinhança, ele bota outro nome. Ele bota uma profissão fictícia, todo mundo acha que ele é entregador de leite, mas ele é do FBI. Será que Jesus já criou uma modalidade nova?
discípulo secreto de Jesus. Ninguém sabe que ele é discípulo, só ele mesmo. A vizinhança acha que ele é vendedor de leite, que ele é carteiro, que ele é de outra coisa, menos crente. Ninguém sabe. Não, mas eu sou agente secreto de Deus, só sou crente lá na igreja. Eu até congrego no outro bairro, não é o caso aqui, não estou usando para dizer que ninguém, eu até congrego no outro bairro, para no bairro não saber que eu estou indo na igreja. Mas Jesus está dizendo, ei, você quer ser meu discípulo? Siga-me. Siga-me. Pegue a jornada que eu vou caminhar. Porque a jornada de Cristo, irmão, é uma jornada dinâmica. É uma jornada que a gente vai enfrentar luta, dificuldade, mas quem seguia Jesus experimentava milagre. Quem seguia Jesus via o poder de Deus, recebia unção, recebia cura, graça, vitória. Seguir a Jesus tem o lado negativo, mas tem o lado positivo. Seguir a Jesus, no sentido de uma vida dinâmica, de uma jornada dinâmica, é experimentar o que Jesus tem para nós. É experimentar os sofrimentos, as lutas, as agrúrias, mas é viver o que Jesus preparou para nós. É experimentar aquilo que os judeus diziam que era escândalo e aquilo que os gregos diziam que era loucura, mas para Paulo disse, isso é poder de Deus, é experimentar o poder de Deus. Porque quando você vive na dinâmica do reino, quando você vive na caminhada dinâmica com Cristo, você tem o que os outros não têm. Eles não querem, eles zombam da gente, escarnecem da gente, criticam a gente, mas quando precisam, vão buscar a gente. Um dia, lá no Monte Alegre, eu fui chamado, eu e o outro obreiro fomos chamados para expulsar um demônio numa casa. Chegamos lá na casa de uma senhora, era uma senhora magrinha, devia ter uns 35, 40 quilos no máximo, uma senhora de idade, tinha 2 brutamontes em cima dela, aguentando ela em cima de uma cama, e ela conseguia, magrinha do jeito, ela erguia os 2 camaradas, literalmente erguia os 2 camaradas em cima da cama. Eu cheguei, eu e outro irmão, chegamos pela misericórdia de Deus, quando entramos na porta, que vimos aquela situação, eu disse para o moço, solta ela. Ele disse, não, pastor, se nós soltar, ela quebra tudo. Eu disse, solta ela em nome de Jesus. Ele disse, o senhor tem certeza? Eu digo, solta ela em nome de Jesus. Os 2 brutamontes soltaram e correram para o portão. Literalmente, irmão, soltaram ela no quarto, era uma casa, bem um casebrezinho, soltaram e correram para o portão. E nós, pela misericórdia de Deus, pela graça, fomos lá e expulsamos o demônio daquela mulher. A mulher sentou, nós conversamos. Depois que eles viram que a mulher estava boa, eles foram chegando. Foram se aproximando. E aí eu olhei para eles, comecei a pregar para eles, perguntei, vocês são crentes? Vocês já foram crentes? Não, porque... Não, a gente não foi na igreja, não vai na igreja, porque a religião é tudo igual. Me subiu um sangue. Eu olhei para aqueles 2 brutamontes e disse assim, se tudo é igual, por que me chamou? Se tudo é igual, por que tu não expulsou? Para que me chamar lá na igreja? Não é igual? A religião não é a mesma? O Deus de vocês não é o mesmo que o nosso? Por que tu não expulsou? Porque foi lá na igreja me chamar. Não é verdade, irmão? Na hora do bem bom, tudo é igual. Mas na hora do aperto, aí nós prestamos. Aí é só o discípulo de Jesus que vive a dinâmica do reino com Jesus, é que tem poder, é que tem autoridade, é que faz a diferença. Se é tudo igual, faz você. Resolve você, expulsa você, cura você, resolve o problema você. Mas se não é, vem para o nosso lado, porque aqui tem poder, aqui tem autoridade, aqui tem graça. Seguir a Cristo tem a dinâmica do reino, meu filho. Uramandarai. Uremandarai.
Não é igual, irmão, é diferente. Seguir, ser discípulo de Cristo é uma escolha que vai nos levar para uma jornada de uma dinâmica especial, extraordinária, que vai gerar em nós poder, autoridade. Jesus olhou para os discípulos: eu vos dou poder de expulsar demônios, eu vos dou poder de pisar em serpentes e escorpiões. Ei, tem algo de diferente na vida do discípulo. O discípulo, onde anda, Jesus anda com ele. Onde ele pisa, Jesus pisa com ele. Se o diabo aparecer no caminho, ele passa por cima, porque Jesus está na vida do discípulo. Eu quero orar. Nós vamos tirar um momento de oração. Se você puder, dobre o joelhinho onde você está. Se você puder.